Bora falar de futebol! Palmeiras, Sport Palmeiras, jogo que acontece lá no Recife. Olha, vou falar um negócio pra você. É um jogo com tantas perguntas, né? Pra gente tentar responder nesse pré-jogo, porque o Palmeiras tem alguns retornos, tem peças de fora, mudou o sistema na última partida, e aí, como vai ser escalado? Agora, olhando pro Sport, um Sport que teve uma cara ao longo de todo o primeiro trimestre, mas diante do São Paulo mudou tudo. Acabou de ser campeão estadual. Que Sport entrará em campo? Será o Sport protagonista? Será o Sport mais reativo diante de um novo grande desafio? Como foi diante de grandes desafios no primeiro semestre? Olhando para a Série A mesmo, até agora. Bom, vamos falar sobre tudo isso no vídeo, mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Estamos em mais de 75 mil inscritos no canal do Fragoso. Você tem que ser mais um. Clica no botão inscrever-se, bora chegar nos 100 mil juntos até o fim de 2025. Além disso, já clica no sino, tá? Tá aqui do lado, ó. Tá vendo esse sininho? Ele vai ativar as notificações para você. Todo dia às 7 da manhã tem uma análise nova para você curtir. E às sextas-feiras uma live, um bate-papo ao vivaço. Quem manda no tema? Você, pelo chat. Já já eu trago mais recados sobre o canal do Fragoso, porque agora a gente vai mergulhar no tema do vídeo. Porque o Abel Ferreira, ele achou uma equipe que funcionou bem contra o Sporting Cristal. É verdade, o primeiro tempo, ele foi um primeiro tempo ainda carente de criatividade. Mas eram muitas as mudanças, eu fiz essa análise inclusive aqui no canal do Fragoso, uma análise pós-jogo do confronto, explicando a relevância de você mexer em tantas peças e mexer no sistema. Veio com um sistema novo com 3 zagueiros, 2 dos zagueiros acabaram de chegar, o meio-campo era completamente novo, Emiliano Martínez chegou no meio do Paulistão, o Lucas Evangelista fez o seu segundo jogo com a camisa do Palmeiras, o Felipe Anderson estreou na função de meia-direita por ali, ainda não havia feito essa função no Palmeiras, além do Vitor Roque que fez só o seu 5º jogo. Então, são muitas peças que foram alteradas além do próprio sistema. É natural que não seja uma máquina de primeira, mas no segundo tempo, engrenou melhor do que nos últimos jogos, insistindo no sistema e na escalação de certas peças. Isso não dá para negar. Foi mais criativo, foi mais perigoso e poderia até ter goleado. Mas o futebol é maluco, o Sporting Cristal achou 2 chutes maravilhosos, deixou o jogo tenso até os minutos finais e o Palmeiras venceu com méritos nos acréscimos, mas poderia ter vencido melhor se fosse mais eficaz. O fato é que foi mais criativo do que nos últimos confrontos. Só que aí a gente olha para essa escalação e fala, opa, vai mudar. Vai mudar. Porque veja só, olhando para o panorama do que o Abel Ferreira tem à disposição para esse confronto, o Mike, ele está fora por lesão, mas ele saiu do banco de reservas contra o Sporting Cristal. Lesão detectada na coxa, assim como o Marcos Rocha. O Giai é a terceira opção de lateral direito no Palmeiras, mas ele não entrou como titular no último confronto. Será que ele vai aparecer numa mudança de esquema? Ou o Palmeiras vai manter 3 zagueiros? Porque o Fux acabou cumprindo a função dele na marcação e na saída de bola. É uma dúvida, eu falei que são muitas perguntas. Quer mais uma? O Veiga treinou normalmente. O Veiga está novamente à disposição do técnico Abel Ferreira. E por mais questionado que fosse em relação a momento, em relação a protagonismo, o Veiga era titular até o momento do trauma nas costas. O Felipe Anderson assumiu a sua posição e foi elogiado. Felipe Anderson ganhará uma sequência ou Rafael Veiga voltará ao time titular num novo sistema que ele não havia jogado nas últimas partidas? Essa é outra pergunta a ser respondida. E o Maurício, que vem de transição física desde antes da segunda final do Campeonato Paulista? Pode ser uma peça à disposição do técnico Abel Ferreira? Sai como titular, se estiver bem, ou vai para o banco de reservas? É outra dúvida. Eu estou gravando esse vídeo antes da viagem do Palmeiras. Ainda não tenho a informação de fato se o Maurício vai viajar ou não. Mas dá para entender as perguntas que aparecem em relação à montagem do time? Se já pintou a informação do Maurício com a equipe, já sabemos que vai ao banco de reservas. Outra novidade, Aníbal Moreno treinou normalmente.
mas é reserva, né? Não deve substituir o Emiliano Martinez. O Paulinho ainda não está à disposição. Sendo assim, o técnico Abel Ferreira pode recuperar a escalação diante do Sporting Cristal com novidade. O Everton, Fux, Gomes e Mikael, goleiro e 3 zagueiros. O Emiliano Martinez como 5. O Abel Ferreira gostou porque deu equilíbrio ao time. Piquerez mais solto pela esquerda com o Facundo. Pela direita, o Estevão liberado como um ponta, tendo o apoio do Felipe Anderson jogando por ali. O Lucas Evangelista fazendo um meia mais central, trabalhando para ver quem ele ia apoiar, depender de onde a bola estivesse. E o Vitor Roque como centroavante. O Veiga pode ocupar a vaga do Felipe Anderson. É uma possibilidade. O Giai pode ocupar a vaga do Bruno Fux, caso o técnico Abel Ferreira queira mexer no sistema. E a outra dúvida, o Rios vai seguir no banco depois de decidir o último jogo saindo do banco de reservas? Claro que é outra dúvida que aparece. São muitas perguntas para esse momento em que o Palmeiras passa por uma transformação no seu sistema e nas suas peças. Mas a maior dúvida para que o técnico Abel Ferreira monte o seu sistema, monte a sua escalação, mora no adversário. Porque o Palmeiras joga fora de casa diante do Sport. E que esporte é esse que vai enfrentar o Palmeiras? Que esporte é esse que vai estrear dentro de casa na Série A do Campeonato Brasileiro? Essa pergunta é importante porque o Sport do primeiro trimestre não é o Sport que entrou em campo contra o São Paulo no Morumbis. E eu vou falar sobre isso já, porque antes eu quero deixar um recado importante para você, hein? O Teacher Jay vai aparecer na tela, ó, o meu professor de inglês. É ele mesmo. Não tô de sacanagem não tô fingindo. De segunda e de quarta-feira, das 9 às 10 da manhã, eu tenho aula com ele. Aula online, particular, com o meu objetivo em pauta. Tô trabalhando para afinar o inglês focado no futebol, porque eu vou trabalhar no Mundial de Clubes no meio do ano. Então eu preciso estar no jeito. Agora, se eu quisesse treinar o espanhol, eu também poderia com o Teacher Jay, porque ele também é professor de espanhol. Sendo assim, fique super à vontade para mandar uma mensagem para ele. Escaneie o QR Code aqui na tela ou depois vá lá no @oteacherjay e manda uma mensagem para o seu propósito, para entender o que ele pode oferecer a você. 1 mês de aula, 3 meses, 6 meses? É para viajar para algum lugar? Você quer estar afinado, quer impressionar? Ou é para o seu trabalho? É para algum objetivo específico que dure bastante tempo? Ele vai ter uma atenção com você diferenciada como teve comigo. Então vá lá, @oteacherjay, meu professor de inglês, que também pode ser o seu e também pode ser o seu professor de espanhol. Show? Bora voltar para o tema do vídeo, porque veja só, o Sport foi campeão pernambucano no meio da semana, perdendo em casa para o Retrô de virada por 2-1. Teve um jogador expulso, é verdade, isso mexe bastante com o confronto, mas nós sabemos que o Retrô não tem nível de Série A. E a gente precisa falar sobre desafios envolvendo equipes de Série A. O Sport, pelo Nordestão, pela Copa do Nordeste, perdeu para o Fortaleza. Um Fortaleza que não vem muito confiante e muito regular. Pelo contrário. Um Sport que encarou Vitória também pela Copa do Nordeste e perdeu. Um Sport que encarou São Paulo na última rodada, conhecida como primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e só empatou no Morumbi, mas aí nós estamos falando de um bom resultado. Porém, com um estilo diferente. O Pepa, ele caracterizou a equipe do Sport por ser uma equipe propositiva, uma equipe que tem agilidade na troca de passes, que chega, pressiona, protagonista com a bola no pé. Diante do São Paulo no Morumbis, não foi assim. E na Série A como um todo, há uma diferença muito grande do que o Sport encara na região. Na Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano, em relação ao investimento, em relação à estrutura, em relação ao que os adversários têm a oferecer de perigo e resistência, em relação à postura que os adversários tomam diante do Sport. Sendo assim, o Pepa, por exemplo, povoou o meio-campo para travar o São Paulo. Passou de um Sport propositivo, protagonista de controle de bola, para um Sport reativo, travando o jogo e tentando escapar na velocidade. Com Rivera, Sérgio Oliveira e Duqueiroz no meio-campo. O Lucas Lima é o armador da equipe com passes rápidos
para acelerar nas opções que ele tiver à disposição. Pode ser o Romarinho e pode ser o Barleta. Romarinho que fez história no Fortaleza, o Barleta que chegou a ser contratado pelo Corinthians, mas se destacou pelo São Bernardo, depois passou pelo Ceará, enfim. Opções de velocidade que podem aparecer. E o Sport reforçado. Ganhou o meia Rodrigo Atêncio, voltando de lesão, e o lateral esquerdo Igor Cariús. O ponta Titi Ortiz também está à disposição depois de se recuperar de uma lesão na panturrilha. A dúvida no ataque em relação ao Gonçalo Paciência, tem 5 gols na temporada, mas os 2 artilheiros do Sport devem estar à disposição, o Pablo, ele mesmo, e o Leni Lobato, que é um ponta que atua pelo lado esquerdo do campo, os 2 artilheiros do Sport na temporada, com 6 gols. E aí, o Sport será aquele Sport protagonista em casa, querendo empurrar o Palmeiras para trás, querendo ter o controle da posse de bola? Ou vai se fechar, povoar o meio-campo, fazer com que o Palmeiras se sinta provocado a deixar espaços nas costas para explorar, sendo um Sport mais reativo ao que o Palmeiras propor? Essa dúvida só vai ser tirada mesmo na hora que a bola rolar, porque o técnico Abel Ferreira só tem um exemplo do Sport atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Fora, no Morumbi contra o São Paulo, um adversário muito complicado. E o Pepa fez o que fez. Diante do Palmeiras, em casa, na estreia pela Série A, terá a mesma postura ou buscará o protagonismo? É a resposta que não está fácil para Abel Ferreira, vai ter que se preparar para tudo, assim como o Pepa vai ter de se preparar para vários cenários em relação a essa transformação que o Palmeiras também vive para reencontrar o bom futebol e a agressividade e a criatividade. Claro que eu quero a sua opinião, claro que eu quero o seu olhar, claro que eu quero o seu palpite para o jogo. Aliás, eu não quero só isso não. Eu quero também o seu like, hein? Me dá uma moral, clica no botão do like, no joinha que tá aqui embaixo e no botão do hype se tiver aí embaixo também, tá? Esses 2 botões mostram pro YouTube que o vídeo é bom e você pode ajudar ao canal do Fragoso chegar para todo mundo. Além disso, tá? Se inscreve no canal, já falei. E se você quiser ser membro do canal, clique no botão Seja Membro e conheça os planos. Tô esperando seu comentário com palpite pro jogo, com um olhar pro jogo, com uma análise, debata com a galera aqui embaixo que tem muita gente boa também. Combinado? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo. Bora falar de futebol!